Ministério Público Federal quer Bolsonaro inelegível, ou seja, é praticamente certeza de que Bolsonaro ficará inelegível por 8 anos. Por quê? Porque ele infundiu desconfiança contra o processo de apuração eleitoral, contra a viabilidade das urnas eletrônicas. E isso não é segredo para ninguém. Ele gritou aos 4 cantos do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, né, falando que as urnas não prestavam, que as urnas estavam avaliando, ou melhor, apurando de forma incorreta, de que ele tinha sofrido com o processo eleitoral, e acabou que o que ele atentou contra a democracia está se voltando para ele, né? Tá voltando com força total tudo aquilo que ele criticava na democracia, né? Ou seja, aquilo que a gente planta, a gente colhe. É uma lei natural da natureza, né? Tudo que se planta, se colhe. E aí, Bolsonaro, que não é melhor do que ninguém. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que não é só a esquerda que quer a inelegibilidade de Bolsonaro. Você sabe que os próprios aliados deles, aqueles que podem ascender com essa queda de Bolsonaro... Eu disse o nome, não foi? Você lembra? Querem essa inelegibilidade dele, até muito mais do que o próprio PT. Isso. Porque, se formos comparar as pesquisas que têm sido feitas ultimamente e que mostram uma rejeição exorbitante em relação a Bolsonaro, era melhor que ele fosse candidato. É um candidato mais fácil de bater, tem uma rejeição muito grande e tem pontos, né? Os pontos que foram batidos contra ele na eleição passada são os mesmos pontos e ainda mais com esses últimos acontecimentos. Já no finalzinho, na reta final, antes dele deixar o cargo de presidente. Exatamente, né? Bolsonaro, na verdade, ele demonstrou que não era capaz de liderar uma força antagônica que é necessária, né? Para que um governo democrático ele seja altruísta, que ele seja um governo certeiro, ele tanto precisa da situação, mas ainda mais da oposição. Porque a oposição ela fica naquele papel de fiscalizar o que a situação está fazendo. E tudo que a situação fizer de errado, a oposição está ali para ganhar vez e voz, né? E no governo democrático acontece isso. Ora esquerda sobe, ora desce, ora centro-direita entra, ora direita entra. É assim que acontece no processo democrático. Além de o Bolsonaro demonstrar que não tem essa competência, né, de poder gerir uma ideologia política aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, ele também atentou contra os 3 poderes, né? Como a gente sabe que fez isso, que foi contra o STF, que foi o alvo maior dele. Ele também gostava muito de dizer que é uma política do toma lá da cá, que ele nunca iria fazer isso, porém, nos 45 do segundo tempo ele viu que para que projetos fossem aprovados, ele precisaria sim ter o apoio da bancada, principalmente do Centrão, no Congresso Nacional, ou seja, a caneta dele não era forte o suficiente para instaurar a ordem que ele queria, né? E teve também essa vontade de projetar no Brasil um governo autoritário, né? Querendo o apoio das Forças Armadas para que tomassem o Brasil. Os Estados Unidos também ali de olho, dizendo é interessante para a gente que isso aconteça, mas o tiro saiu pela culatra, né? E a própria direita vê isso, está começando a assumir essa culpa. Já via, mas se fazia de cego, né? Principalmente o presidente do PL, ele fazia aquela coisa assim de não estou vendo nada, estou invisível, né? Tão invisível, não estou vendo nada, né? Mas o próprio presidente do PL, ele foi o primeiro a dizer que Bolsonaro estando inelegível não vai fazer falta. Em outras palavras, né? Isso, né? Ele deixou isso nas entrelinhas. E sabe quem tá doido mesmo? Para que, ou pelo menos aparentemente é o que se comenta, imagina nos bastidores da política, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que está utilizando muito bem a mídia ao seu favor e entrando em situações emblemáticas, como, por exemplo, esse caso dos ataques às escolas. Ele já anunciou aí
uma medida que é, do ponto de vista, no mínimo, muito interessante, né? Um reforço, uma contratação, uma contrapartida importante para dar segurança às escolas do estado de São Paulo. Além disso, o Tarcísio também agiu muito bem quando mostrou-se conivente com as falas de Lula, né, durante o desastre que aconteceu em São Sebastião, por conta das chuvas, né? Ele teve aquela conversa com Lula, com o prefeito de São Sebastião, ou seja, ele se mostrou aberto ao diálogo e também, em discursos que ele deu, ele disse muito isso, de que, infelizmente, a direita é vista como uma ideologia ou um lado que não atua no social. E ele disse que quer mudar isso, que ele quer fazer exatamente o contrário. Ele quer que a direita atue no social.